Século XVIII. George Whitefield, ele nasceu em 1714 na Inglaterra, em uma taberna de bebidas alcoólicas. A mãe de George tinha uma pensão e ele nasceu neste lugar. Com 3 anos de idade, ele perdeu o pai dele. O pai dele faleceu e ele precisou ajudar a mãe a trabalhar para sustentar a família. Então o Whitefield, ele trabalhava neste bar, vendia bebidas, ele limpava quartos, ele fazia todo esse serviço para ajudar a mãe. E ele tinha desde novo uma vontade muito grande de estudar a palavra de Deus. Então ele ficava até altas horas estudando as escrituras. Ele sempre se interessou pelas escrituras. E ele era tido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Posteriormente vocês vão saber por que disso. E George Whitefield, ele pregou 34 anos na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Cerca de 18.000 sermões. Olha a quantidade de sermões que este homem pregou, a quantidade de palavra que ele jogou, nos corações das pessoas. E ele foi um jovem que tinha muita sede de Deus. Desde novo ele tinha essa sede de Deus e entendeu, ele teve a consciência que o Senhor, ele tinha um plano na vida dele. Então, sem ter assim muitas condições financeiras de custear a sua faculdade, para ele entrar na faculdade, ele se propôs a trabalhar lá. Então, para custear a faculdade dele, ele estudou na melhor universidade da Inglaterra, em Oxford. Ele ajudava também nas tarefas, ele ajudava as pessoas, ele limpava sapatos, ele arrumava os quartos, tudo isso para ele conseguir estudar. E lá na universidade, logo quando ele chegou na universidade, ele foi chamado a fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Esse grupo era denominado Clube Santo. Os irmãos Charles e John Wesley faziam parte deste grupo. E mais algumas outras pessoas, umas 8 ou 9 pessoas, faziam parte deste grupo. E ali eles estudavam a Bíblia, eles jejuavam, eles faziam todo um trabalho de ajudar aquelas pessoas ali. E um determinado dia, o Charles Wesley deu de presente para o Whitefield um livro. E este livro se chamava... Deixa eu olhar aqui, gente, que eu não gravei tudo não. A Vida de Deus na Alma de um Homem. E este livro falava do novo nascimento. E por consequência da leitura deste livro, o Whitefield, ele entendeu que para ele ir para o céu, não eram as obras que ele fazia, as coisas que ele fazia que ia levar ele para o céu. E sim o que Deus precisava fazer na alma dele. E com 21 anos, ele teve um novo nascimento. Ele nasceu para o reino de Deus. E logo cedo, muito jovem, 21 anos, vocês imaginam um jovem de 21 anos. E ele já começou a pregar. Desde logo que ele entendeu, que ele nasceu de novo, ele começou a pregar. E com 3 anos, a história conta que ele tinha eletrificado toda a Inglaterra com a sua pregação. E a pregação que mais ele pregou durante todo o seu ministério está lá em João 3, que eu vou ler para os irmãos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele, com insistência, ele pregava sobre esse novo nascimento. E George, ele começou a pregar por toda a Inglaterra. E tem um fato que me marcou, eu estudando a história dele, que uma senhora, após uma pregação de Whitefield, chegou para ele e perguntou: Senhor Whitefield, por que o senhor insiste em repetir para nós que é necessário, que a gente tem que nascer de novo? E ele chegou para ela e falou: minha querida, você precisa nascer de novo. Então essa palavra ela era necessária. Ele sentia a necessidade de estar pregando um novo nascimento para aquelas pessoas. Por quê? Ele andando naquelas igrejas, percorrendo todo aquele povo, ele percebeu, irmãos, que existia muitos homens mortos. A igreja estava morta. Ele via ministros, pastores em cima dos púlpitos pregando o evangelho, mas que não tinham nascido de novo ainda, não tinham sido regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele pregava com todo esse vigor que ele tinha. E com 23 anos, ele atravessou o Atlântico e foi para as colônias norte-americanas. Ele foi pregar nessas colônias e lá também ele impactou aquele povo com a sua pregação. E Deus usou a vida dele assim com muito poder. Sabe, o Whitefield, ele foi um homem que ele tinha uma pregação que chegava no coração das pessoas. Enquanto os pregadores daquela época subiam nos púlpitos e liam aquilo que eles estudaram. E a pregação de Whitefield não, ela era uma pregação viva. Ele subia e ele falava de uma forma com que as pessoas eram transformadas através da palavra dele. Teve um determinado fato que ele percorreu nas colônias do norte. Tinha muitos trabalhadores, muitos mineiros que trabalhavam nas minas de carvão. E o Whitefield, aonde o Senhor colocava no coração dele para pregar, ele ia. E ele sentiu o desejo de pregar para aqueles mineiros. Em um determinado dia ele foi lá naquelas minas e falou que a determinado horário ele ia pregar. E aqueles homens foram saindo das minas, todos sujos de carvão, que eles estavam trabalhando, todos pretos de carvão. E o Whitefield, ele montou um palco ali, um púlpito, e começou a pregar, a falar para aqueles homens. E a história conta que eram homens duros de coração, eram pessoas bêbadas, eram homens imorais, que tinham entregado a sua vida a todo o pecado. E o Whitefield começou a pregar para aqueles homens, falando que eles poderiam nascer de novo, que Deus poderia mudar a história deles. E de repente o Whitefield olhou para o semblante daqueles homens e ele viu linhas brancas, e eram lágrimas. Aqueles homens, eles foram totalmente quebrantados pelo Espírito Santo através da palavra de Whitefield. E de um a um, aqueles homens, eles
foram se entregando ao Senhor e nasceram de novo. Coisa linda, irmãos. Eu lendo, eu fiquei imaginando essa cena. Pessoas tão duras e através da palavra dele foram transformadas, mudaram de vida. E o Whitefield, teve um período em que, quando ele estava, quando ele chegou nessas colônias norte-americanas, ele percebeu muita pobreza, muita necessidade, e ele se propôs a fundar um orfanato. E assim ele fez. Ele retornou para a Inglaterra a fim de conseguir fundos para mandar para esse orfanato. E no decorrer do ministério dele, ele custeou esse orfanato. Ele tinha muitos filhos lá, muitas crianças que só tinham ele como pai. E era um trabalho que ele gostava muito de fazer, de ajudar os pobres, os necessitados, os órfãos. E quando ele retornou para a Inglaterra a fim de conseguir fundos para esse orfanato, ele começou a percorrer as igrejas e ele continuou vendo aqueles ministros, aqueles pastores fazendo a pregação do Senhor de uma forma tão sem importância, não conseguindo atingir os corações das pessoas. E ele mais uma vez continuou pregando para aqueles líderes que eles precisavam nascer de novo, que eles ainda não tinham nascido de novo. E a pregação dele era tão insistente que começou a causar uma reação entre aqueles líderes. E por conta disso, as igrejas elas começaram a fechar as portas para Whitefield. Por isso que ele é tido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Por quê? Quando as igrejas começaram a fechar as portas, ele parou de pregar? Não. Ele foi para os campos, ele foi para os lugares amplos daquele lugar e continuou a pregar a palavra de Deus. E naquele período, ninguém tinha feito isso. Ele foi o primeiro a começar a fazer essa pregação ao ar livre, a sair de dentro das igrejas. E Deus começou a usar ele de uma forma tão poderosa que multidões seguiam Whitefield. Multidões. Eram muita gente que, quando sabia que Whitefield vai pregar, eram muita gente. Conta um fato de que 6 horas da manhã parecia que era 6 horas da tarde, de tanta gente que estava na rua esperando o Whitefield chegar para pregar. Tamanha era o poder de Deus através da vida desse homem. E ele foi muito perseguido pela igreja, pelas pessoas. Ele foi apedrejado, eles jogavam lixo nele. Ele foi assim muito perseguido por conta dessa pregação que ele fazia. Em um determinado lugar, conta que eles apedrejaram tanto o Whitefield que achavam que eles tinham morrido. De tão apedrejado que ele ficou totalmente ensanguentado. Mesmo assim, ele não desistiu de pregar, ele continuava a falar do Senhor com essa eloquência, com essa força, com essa garra que ele tinha. Nos feriados de Londres, no verão, no período em que a população ela estava sem o trabalho, estava de férias, a história conta que as pessoas de classe alta, os ricos, eles iam para os clubes. E a população mais pobre, a massa da população, ia para os parques. E o Whitefield, sabendo disso, ele falou assim: não, eu vou pregar nos parques, eu vou para os parques pregar. E era muita gente, era muita gente que se reuniu nesses parques. E as pessoas que estavam com ele ainda falou: não vai não, que eles vão te jantar lá, porque eram pessoas assim, totalmente entregues ao mundo, né? E ele falou assim: não, é lá que eu tenho que pregar.
pregar o Evangelho, é lá que eu vou pregar o Evangelho. E assim ele fez. Ele foi para aquele parque e pregou, subiu numa pedra e ele pregou para aquela multidão. E assim, muitas pessoas se converteram ao Senhor naquele feriado. Conta a história que naquele verão, cerca de 12 mil pessoas se reuniram ao redor para ouvir o Whitefield. Lá nas colônias norte-americanas, eu fico imaginando, irmãos, que naquela época não tinha tecnologia, ele não tinha carro, ele ia de cidade em cidade a cavalo. Vocês imaginam o que é isso? Ele percorria aquelas cidades a cavalo para pregar a palavra. E as pessoas iam atrás dele. Teve um fato de que ele subiu num cavalo e cerca de 1000 homens, vocês imaginam, 1000 homens, 1000 cavalos atrás dele, seguindo ele, sem saber onde ele ia pregar. Eles iam atrás de Whitefield, porque eles queriam mais uma vez ouvir a palavra que ele ia pregar. Coisa linda, né? E ele voltando, depois de todo esse tempo que ele passou nas colônias norte-americanas, fazendo todo esse trabalho, Deus assim usou ele com muito poder, muitas vidas foram transformadas. Ele retornou para a Inglaterra, e como ele já era muito conhecido, lá na Inglaterra eles construíram 3 igrejas para ele estar pregando. E tem um fato também que me chamou muita atenção, quero compartilhar com os irmãos. Teve uma determinada pessoa que chegou para ele e falou assim: eu vim te escutar com os meus bolsos cheios de pedras, com a intenção de quebrar a sua cabeça, mas o seu sermão alcançou o melhor de mim e quebrou o meu coração. Amém, né, meus irmãos? Que lindo isso. E o Espírito Santo, ele continuou a se operar poderosamente através dele, por meio dele, pelo resto do seu ministério. E o último sermão de Whitefield na Inglaterra, antes dele voltar para a América, está lá em João 10. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E lá em 1770, o Whitefield, já com 56 anos de idade, ele já estava bem cansado, porque ele sofria de um problema respiratório. E ele já estava assim, bem cansado. E na sua a última vez que ele pregou, ele declarou: Senhor, eu estou cansado no seu trabalho, mas não estou cansado do seu trabalho. E naquele seu último sermão, ele falou o que está lá em 2 Coríntios 13. Examine-se para saberem se vocês estão na fé. Porque ele tinha ainda uma grande preocupação, que eram muitas pessoas religiosas, que eram meros frequentadores de igreja, que não buscavam um novo nascimento, que estavam ali apenas como um ritual religioso. E ele insistia nessa pregação, que as pessoas elas precisavam nascer de novo. E ele refletia muito, levava o povo a se confrontar a sua vida. E hoje eu penso que o Senhor também quer que cada um de nós pense um pouquinho sobre essas reflexões que o Whitefield fez para aquele povo, mas a palavra de Deus, ela é viva e atual. Então que nós também nesta noite possamos refletir acerca da nossa vida. Será, meus irmãos, que nós realmente já nascemos de novo? Será que nós já tivemos esse segundo nascimento? Será que existe na nossa vida uma obediência à palavra de Deus?
Será que nós já fomos verdadeiramente regenerados? Que você possa aí refletir um pouquinho. A vida de Deus, ela já veio habitar em você. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas da sua vida, elas já se passaram. Tem coisa nova aí na sua vida? Existe um amor crescente no seu coração por Deus e decrescente para esse mundo? São questões que a gente precisa refletir, porque assim como o Whitefield, ele pregou esse novo nascimento, e é necessário, irmãos, que hoje nós também possamos nascer de novo, porque Jesus, ele quer usar cada um de nós, ele quer usar a nossa vida assim como usou a vida deste grande homem. Mas será que nós estamos sendo candidatos para isso? Como está a nossa vida? Como está o nosso testemunho de vida? Que nós possamos refletir, que o Senhor possa confrontar o nosso coração nesta noite. E o Whitefield, ele gostava tanto de pregar que ele queria morrer no púlpito. E ele falava que se ele não morresse no púlpito, ele queria ser enterrado no púlpito da sua próxima pregação. E num determinado dia, ele foi para a casa de alguns pastores, e no outro dia ele iria pregar numa igreja ao lado da casa daqueles pastores. E ele já estava bem cansado. E uma multidão ficou reunida ao redor daquela casa, querendo ouvir o Whitefield. E ele subiu as escadas e foi para o segundo andar. E sem saber que ali seria a sua última pregação, ele pregou para aquela multidão que estava reunida ali. E na manhã daquela noite, por volta de 4 horas da manhã, ele faleceu. Ele pregou com tanta garra, com tanta força, que ele foi sufocado por falta de ar. A causa da morte dele, ele teve um acesso espasmódico de asma. E no seu funeral, ele havia pedido que no seu funeral ele gostaria que John Wesley pregasse no seu funeral. E assim foi feito. John Wesley, ele pregou no funeral de Whitefield. E uma frase que John Wesley falou, que não houve um evangelista como o Whitefield. Desde o tempo dos apóstolos, ele não viu uma pessoa igual a Whitefield. Whitefield, ele foi casado com uma viúva chamada James, que morreu antes dele, e eles não deixaram filhos, mas deixou um grande legado para o povo daquela época, e que pra gente aqui hoje, eu particularmente não conhecia a história dele e aprendi muito com a vida deste grande homem de Deus. E a gente pode, já estou chegando ao fim, irmãos, podemos pensar, mas por que Deus usava o Whitefield dessa forma? Nós sabemos que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e ele vai usar quem ele quiser usar. Quem estiver disposto a ser usado, o Senhor vai usar. Mas o Whitefield, ele tinha algumas características, e que você, assim que eu estiver falando sobre essas características, que nós possamos pensar um pouquinho se essas características estão em nós, se nós temos essas características. Se você quer ser usado por Deus, essas características são essenciais. E o Whitefield, ele era um homem de muita oração. Ele estudava a Bíblia todos os dias, e conta que ele estudava a Bíblia de joelhos. Não que nós precisamos estudar a Bíblia de joelho,
Mas isso era o reflexo da alma desse homem. Ele tinha uma piedade comum e uma humildade extrema. Ele tinha uma espiritualidade profunda, irmãos. E ele era muito disciplinado. Ele acordava 4 horas da manhã, todos os dias, e ele não dormia depois das 22 horas. Ele dividia o dia dele em 3 partes. 8 horas sozinho com Deus e estudando. 8 horas para dormir e fazer as suas refeições. E 8 horas para o trabalho entre o povo. A palavra dele, como já foi falada, ele pregava como um leão, com paixão, com fervor. Ele era intenso em tudo que ele falava. Não só em tudo que ele falava, ele vivia com intensidade tudo aquilo que ele pregava. E não era incomum para ele chorar no púlpito. Ele era muito emotivo, ele tinha emoção, muita flor da pele. E ele visitava diariamente os doentes e os pobres, e frequentemente os prisioneiros das cadeias. Havia neste grande homem, irmãos, um fogo, né? A gente pode ver um fogo ardente pela palavra de Deus. E ele tinha um zelo santo de ver todas as pessoas libertas da escravidão do pecado. Teve um determinado momento, durante todo esse ministério de Whitefield, que uma senhora chegou para ele e falou: aliás, depois da morte de Whitefield, essa senhora declarou: o senhor Whitefield era tão feliz que isso me provocou ser uma cristã. Olha que lindo. E quando eu li esse texto, eu fiquei refletindo: o que eu tenho provocado nas pessoas? E que a gente possa refletir juntos nesta noite. O que nós temos provocado, irmãos, nas pessoas? Quando as pessoas olham para nós, elas veem a alegria do Senhor em nós. Elas sentem vontade de ser cristãs através da nossa vida. Então isso é algo assim muito importante da gente refletir e pensar: como está a minha vida? Lá na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho. Como eu estou testemunhando o Senhor com a minha vida? As pessoas olham para mim e falam: não, né, é uma cristã. Ou elas estão pensando o contrário. Porque a minha vida, ela tem que espelhar Jesus, aonde quer que eu esteja. E essa disciplina de oração que é muito importante. Como está a nossa disciplina de oração, de leitura da palavra? Porque esse homem, ele foi usado por Deus porque ele era disciplinado. Nós temos essa disciplina, nós lemos a palavra todos os dias. Ou eu leio hoje, daqui uma semana eu leio. Nós precisamos, irmãos, refletir a nossa vida de cristãos. Que cristãos nós estamos sendo neste mundo tão difícil? Assim como este grande homem de Deus, no tempo dele, ele foi um marco da sua história. Deus também quer que nós sejamos pessoas que marquem esse tempo em que nós estamos vivendo. E algo que nós temos que ter certeza: nós não poderemos entrar no reino de Deus se nós não nascermos de novo. Nós precisamos nascer de novo. Então, queridos, já estou chegando aqui no final dessa história. Tem muita coisa que eu poderia estar falando desse homem, mas ia ficar muito extenso.
Mas se você quiser, estude sobre a vida dele. Tem muita coisa boa para a gente aprender, para a gente trazer para a nossa vida de bom. Mas eu quero deixar aqui algo. O legado de Whitfield foi o novo nascimento. E que nós possamos buscar esse novo nascimento. Buscar o Senhor, irmãos, enquanto Ele se deixa encontrar. Sabe, nós muitas das vezes deixamos o Senhor em segundo plano na nossa vida. Nos preocupamos com tantas coisas. E eu refleti muito durante esses dias que eu estava estudando sobre a vida dele, que o Whitfield, ele colocava o Senhor em primeiro lugar. E nós, muitas das vezes, deixamos o Senhor em segundo plano. Primeiro as minhas coisas, primeiro o meu trabalho, primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou me formar. Mas não, queridos, aonde quer que você esteja, você pode colocar o Senhor em primeiro lugar. E que o Senhor possa inflamar o nosso coração nesta noite. Que você possa fechar os seus olhos neste momento. Vamos orar. Senhor, nós estudamos a vida deste homem, Senhor, nesta noite. E quanta coisa, Senhor, nós temos que aprender com ele, Deus. Senhor, assim como o Senhor usou o Whitfield lá no século XVIII, Senhor, que o Senhor possa também usar as nossas vidas neste século, Deus. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer com que nós testemunhemos no nosso dia a dia a sua vida em nós, Senhor. Por isso, Senhor, inflama, Senhor. Coloca no coração dos meus irmãos, no meu coração nesta noite, Jesus, a tua palavra, Senhor, que é vida, Senhor, que transforma, Jesus. Que essa palavra que transformava tantos corações naquele século possa transformar os nossos corações, Senhor. E que nós possamos ter o desejo, se ainda não nascemos de novo, que nesta noite esse segundo nascimento possa acontecer na nossa vida. Que nós possamos nos entregar totalmente ao Senhor e termos uma vida transformada por Jesus. Transforma cada um de nós, Deus. Transforma a nossa vida, Senhor. Muda a história de cada um de nós, Deus. Que possamos ser cristãos autênticos nesse tempo, Deus. Que possamos, Senhor Jesus, sermos testemunhas vivas, Senhor, do Teu Evangelho. Que não venhamos ter vergonha, Senhor, de falar do Senhor, Deus. Por isso, usa cada um de nós, Deus. Usa as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que bênção, né? Que história. A realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado
que maravilha, que história linda, né, meus irmãos? É algo que a gente tem que parar para refletir todos os dias da nossa vida. É algo que a gente tem que entender. Foi um período onde a reforma tinha acontecido, era muita teologia para tudo quanto é lado, e o homem resolveu tirar das escrituras realmente algo vivo e verdadeiro, e ele impactou aquela geração, e não foi nada fácil, não tinha nada que ajudasse, ao contrário, a própria igreja foi a maior inimiga dele, e nada fez ele parar. Ele fez com que realmente o palco, os Estados Unidos estava começando a nascer. Em 1776 que as 13 colônias se tornaram aquela nação, e graças àquele homem o Espírito Santo entrou com força naquele país, entrou com força na Inglaterra. Isso tudo nós temos que aprender essa lição. Nada parou George Whitefield, e além de tudo incentivou John Wesley, Charles Wesley, muita gente estava naquele período que logo depois o iluminismo viria para tentar destruir, mas Deus foi lá e derramou um grande avivamento através desses homens e dessas mulheres. E irmãos, e hoje é exatamente assim. Nós estamos vendo um mundo cético, um mundo que está cada dia mais perdido, e Deus está chamando uma igreja, está chamando um povo a fazer algo diferente. Está chamando a nossa vida para poder entendermos melhor o que está acontecendo. É tempo da gente despertar no nosso cristianismo. É tempo de nascer de novo. O que é nascer de novo, irmão? É ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi muito claro ali. E George Whitefield falou sobre isso. E aquele homem, para nascer de novo, irmão, você primeiro tem que morrer. Não tem jeito. Se a gente não morrer aqui dentro, não tem como nascer de novo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver isso. Enquanto há vontade humana, enquanto há muito eu aqui dentro ainda, enquanto ainda há muita vaidade, muito orgulho, muito de mim, não vai haver nada de Deus. Então nós precisamos compreender isso. Fica de pé nesse momento. Fica de pé. Que essa mensagem venha tocar no seu coração. Que essa mensagem, que esse homem venha inspirar você a ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Esse homem não precisava de púlpito, esse homem não existia microfone, não tinha nada, irmão. Nada parava esse homem, nem as pedras pararam esse homem. E às vezes alguém fala um pouquinho torto de nós, não, nunca mais vou à igreja. Não, irmão. Olha para George Whitefield. Toda quinta-feira vai ter um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus que vai ser falado aqui nesse púlpito. Você está sendo convidado, está toda quinta-feira aqui para ouvir, ser inspirado por pessoas de carne e osso, igual eu e você. George Whitefield não era um mutante, irmão. Ele era um camarada igual a mim, igual a você, que serviu o mesmo Deus que eu e o mesmo Deus que você. Então vamos mergulhar nisso e deixar o Espírito Santo agir. Senhor dos Exércitos, vai fazendo, Senhor, um furacão em nossas vidas essa noite. Vai derramando sobre nossa mente o teu querer e a tua graça. Resplandece sobre nós, Senhor, uma potência de unção, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, de fazer grandes obras de acordo com a tua vontade, Senhor. Que a nossa vida venha inspirar a vida de outros. Que nós possamos carregar o teu Santo Espírito no nosso interior. Que nós possamos também ter esse mesmo amor pelos doentes, pelos enfermos, pelas pessoas, Senhor. Que a nossa vida também venha ser disciplinada em Ti. Que nós possamos também guardar um período no nosso dia e dedicá-lo à Tua presença diariamente, Senhor. Que nós possamos todos os dias ler a Tua palavra. Que nós possamos todos os dias tirar alguns minutos, pelo menos, Senhor, para buscar a Tua face. Que nós possamos nessa noite, Senhor, sair daqui convictos que precisamos nascer de novo. Que nós venhamos sair daqui convictos, Senhor, que há uma porta estreita, mas nós preferimos essa porta estreita porque nós sabemos aonde ela vai dar. Aleluia! Que nós possamos despertar nessa noite. Que nós possamos despertar nessa noite e descobrir que dentro de nós existe um Whitefield também. Que dentro de nós existe uma fome, uma sede de buscar o Senhor. Que dentro de nós existem homens e mulheres capazes de fazer grandes coisas, porque é Deus que faz através de nós. Basta você querer, basta você despertar.
Basta você dizer: eu quero, Senhor. Usa-me a mim, estou aqui, estou disponível. Whitfield não tinha 3 cabeças, não tinha 7 braços, mas ele tinha disposição, irmãos, e deixava Deus trabalhar na vida dele. É tão simples, irmão, só falar: Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero viver algo diferente, eu quero viver algo profundo que só Tu podes fazer, Senhor. Derrama sobre cada um aqui essa noite a presença do Teu Espírito. É nisso que nós oramos e Te agradecemos, em Teu santo nome, Jesus. Amém, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.